Olha, para quem estiver vendo esse comentário de fora do Rio Grande do Sul, deve estar me vendo aqui com esse cachecol, com essa blusa de lã, e deve estar pensando assim, está fazendo frio no Rio Grande, né? Quero dizer para vocês que está fazendo muito frio. Nessa segunda-feira, se não chover nos campos dos Aparados da Serra, que é onde fica São Francisco de Paula, Jaquirana, Bom Jesus, São José dos Ausentes, já lá na fronteira já com Santa Catarina, lá perto de São Joaquim, se não chover, se não cair neve, pelo menos lá nessa segunda-feira, não sei quando é que vai cair. Mas a temperatura hoje em Porto Alegre, por exemplo, às 6 horas da manhã estava em 0 graus, né? Está muito frio. Pois nessa manhã fria aqui de Porto Alegre, eu hoje de manhã às 11 horas fui para a Assembleia Legislativa, passei pela Praça da Matriz. O sol está bonito em Porto Alegre, um sol bonito, mas um frio, inclusive um guardador de carro lá que guardou meu carro me pegou pela mão e disse, pelo braço, né? Pela mão não, porque ninguém pega homem pela mão, quer dizer, pega, né? E me diz o seguinte: olha, tá frio aqui, tem que gelar Cusco, né? Gelar Cusco. Cusco aqui no Rio Grande do Sul é cachorro, né? Bom, eu fui lá na Assembleia Legislativa para receber essa homenagem aqui, olha. Eu transfiro para vocês que são meus leitores também. Se não fosse por vocês, eu nem estaria sendo homenageado, porque vocês não estariam me lendo, eu não estaria escrevendo e não estaria repercutindo o que eu estou dizendo aqui. Aqui diz, ó, homenagem do Parlamento Gaúcho, jornalista Políbio Braga, pelo empenho e valiosa contribuição à causa dos precatoristas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de não ter recebido essa homenagem, sinceramente. Gostaria de não ter recebido. O deputado Frederico Antunes é que propôs, mas gostaria de não ter recebido. Por que razão? Porque eu gostaria que o governo federal, os governos dos estados, as prefeituras pagassem os precatórios para quem está devendo. Quer dizer, nós quando estamos devendo alguma coisa para o Estado lança seus perdigueiros todos em cima de nós, nos cobrando, inscreve em dívida ativa, agora estão botando até no SPC, nos processam, não quero nem saber. Agora ele deve, não paga e fica por isso mesmo. Paga aos poucos, paga quando quer e fica devendo. O que é um precatório? Um precatório é uma dívida, alguém tem a receber aquele valor. Por exemplo, o Estado vai lá, a Prefeitura, o Governo do Estado Federal, e desapropria um terreno para fazer uma estrada, para fazer alguma coisa, e não paga. O credor vai na Justiça, a Justiça reconhece como líquido certo aquela dívida, e aí, de posse dessa decisão judicial, que passa a se chamar precatório, ele tem o direito de receber imediatamente o que o Estado está devendo, e o Estado não paga. Então, hoje, lá na Assembleia Legislativa, houve um segundo seminário estadual, onde ficou ali, foram homenageadas algumas pessoas, entre as quais eu mesmo. E o que eu vi ali, estava escutando do pessoal falando, né? As dívidas hoje de precatórios, portanto aquelas dívidas líquidas e certas, consagradas por sentença judicial em todo o Brasil, hoje é de alguma coisa como 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. O que me surpreendeu muito foi que um advogado de São Paulo que estava ali estava dizendo o seguinte: olha, só em São Paulo são 50 bilhões. Ou seja, só o governo e as prefeituras de São Paulo devem a credores de São Paulo. Eu falei aí no dono do terreno, mas os principais precatoristas, pessoas para quem tem crédito a receber do Estado, são servidores, por exemplo, são pensionistas do Estado. Esses são aqui no Rio Grande do Sul tem um movimento, inclusive, das chamadas tricoteiras, né? Toda quarta-feira elas vão lá para a Praça da Matriz, diante do Palácio Piratini, das 2 às 4, e ficam fazendo tricô lá, como um protesto, né? Muito criativo, de mulheres já de bastante idade que têm precatórios a receber e não recebem, né? Vão lá fazer o seu protesto. E hoje na Assembleia, então, durante a tarde também tem isso aí. Então só São Paulo deve a metade de tudo que se deve de precatórios no Brasil. Mas ele mesmo reconheceu, esse advogado que é especialista nisso, que o movimento forte mesmo de precatorista é aqui no Rio Grande do Sul. Algumas conquistas até já foram estabelecidas. Esse ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul deve 18 bilhões. Eu acho que é 18 bilhões. 18 bilhões, é 18% de tudo isso. Olha, acho que é muito dinheiro, né? Mas foi o número que passaram ali. 18 bilhões, né?
E esse ano o governo do estado deve pagar 600 milhões. Se ficar pagando nesse ritmo aí vai levar mais 20, 30 anos só para pagar o que está colocado até hoje, né? Então, o que acontece? O que acontece é que o pessoal está se movimentando para que se encontre novas formas de pagar. Se o Estado alega realmente que não tem recurso para pagar isso aí, embora tenha recurso para jatinho, tenha recurso para CC, vocês viram, né, a reportagem do final de semana do Jornal Zero Hora aí que o Estado tem 3.000 CCs, é uma orgia de CCs aqui no Rio Grande do Sul. Tem dinheiro para tudo, mas não tem para precatório. Bom, se não tem dinheiro em caixa, sonante para pagar os precatórios, deve-se criar mecanismos que permitam, por exemplo, se pagar o programa Minha Casa Minha Vida, 30 anos de financiamento com os títulos dos precatórios, ou que se possa pagar impostos com o valor dos precatórios devidos, enfim, ou que se possa transacionar isso aí no mercado, tudo com deságio até, inclusive, se for o caso, né? Fórmulas existem, quer dizer, o que não está havendo é vontade política dos governantes que são caloteiros e não querem pagar o que estão devendo para pessoas que têm esses créditos líquidos certo e que não são pagos, né? Eu volto amanhã.